gente, os dados do painel de oncologia do Brasil alertam que a cada 3 mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil tem menos de 50 anos. A repórter Tainara Raquel tem os detalhes sobre esse estudo. Ela está aqui com a gente novamente. Seja bem-vinda, Tainara. Boa tarde. Fala pra gente sobre esse estudo. Boa tarde, Mônica, para você e para você também que está aí nos acompanhando do outro lado da telinha. São números bastante expressivos, né? Segundo dados ainda desse levantamento, mais de 100 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama, tendo menos de 50 anos entre 2018 e 2023. Para a gente entender um pouco melhor sobre esses dados, o porquê que isso acontece, quais são as precauções que devemos tomar, eu vou conversar com o Dr. Alexandre Marchiori, que vai explicar para a gente. Ele é presidente da Sociedade de Mastologia aqui no Brasil, né? Boa tarde para você, doutor. Por que esses números tão expressivos? O que está acontecendo para ter tanto aumento, né, desses casos? Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, público. Eu sou presidente da Regional Goiás, da nossa sociedade. E é uma honra estar aqui conversando com vocês. O que a gente vem observando realmente é uma tendência mundial de diagnósticos cada vez mais cedo. O diagnóstico do câncer de mama, que antes o cume de incidência, o pico de incidência acontecia por volta dos 65 anos, isso cada vez mais vem acontecendo em idades mais precoces. E não simplesmente isso representa um diagnóstico mais daquele mesmo tumor que aconteceria naquela faixa etária um pouco mais cedo. Não, a gente vem observando realmente que uma tendência de mulheres cada vez mais jovens apresentando o câncer, que isso pode vir acompanhado eventualmente de doenças mais agressivas. Quanto mais jovem aquela mulher, mais comum que a doença se tenha um comportamento um pouco mais agressivo. E isso traz alguma preocupação. E a gente tem que abrir os olhos em relação a isso e para podermos fazer o diagnóstico no momento ideal. Doutor, diante desse cenário aí, qual seria a idade para começar a se preocupar, né? Falar, não, eu preciso fazer o exame, saber como que funciona? Perfeito, excelente pergunta. Existe um debate muito grande aí, porque existem recomendações de entidades que recomendam que se realize mamografia após os 50 anos, a cada 2 anos, até os 70 anos. A Sociedade de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a FEBRAS, que é a Federação das Sociedades de Ginecologia, todos recomendamos que realize-se mamografia anualmente após os 40 anos. Doutor, sobre a questão hereditária, né? Tem muita gente que se preocupa porque já tem histórico na família. Diante disso, também é preciso fazer o exame mais cedo ainda, e também qual é o autocuidado que pode se ter em casa para observar, né, alguma coisa antes de ir ao médico? Perfeito. Do ponto de vista hereditário, cerca de 10, 15% dos cânceres, todo câncer é uma doença genética, mas o câncer hereditário, ele significa que aquela família tem uma mutação que predispõe ao desenvolvimento de câncer. Isso vai representar menos de 1% das famílias. Então, menos de 1% representam cerca de 15% de todos os cânceres. Então, quando existe naquela família, a gente merece ter uma atenção em especial. Normalmente cânceres hereditários são muito frequentes que aconteçam em idade mais precoce. E isso pode acontecer 38, 30, 20 e poucos anos. Então, a nossa recomendação, quando a gente tem alguma desconfiança de que aquilo possa ser hereditário, a gente pesquisa nas pacientes, nas mulheres, eventuais mutações. E a gente tenta, quando descobre naquela família que existe uma mutação, que essas famílias, mulheres sem terem apresentado câncer, investiguem para ver se também são portadoras daquela mutação. Obrigada, doutor, pelas suas informações. Então, a recomendação é após os 40 anualmente, certo? Perfeito, anualmente, procure seu mastologista, procure seu médico de confiança, ginecologista, para que realize os exames rotineiros, porque
esses exames podem salvar vidas. E é isso que a gente tem por função aqui, diagnóstico mais precoce, para poder aumentar a chance de sobreviver a essa doença, que é a que mais leva mulheres em todo o planeta, infelizmente. Obrigada pela sua participação aqui no nosso TJ Goiás. O alerta aí para o pessoal de casa, para as mulheres, né, que é o público aí dessa doença, que é preciso, né, fazer o check-up anual a partir dos 40 e principalmente porque realmente tem ceifado muitas vidas. Volto com você no estúdio.